7 de março. Sabem vocês, eu penso que o governo Lula está sendo um bom governo, muito bom governo. Mas às vezes eu confesso que não entendo o Lula. Eu acho o Lula, ele está no rol dos grandes estadistas mundiais. Eu não tenho dúvida sobre isso. Mas tem coisas que o Lula fala que são incompreensíveis, são irracionais do meu ponto de vista. A declaração que ele deu ontem sobre o processo eleitoral na Venezuela, do meu ponto de vista, é um negócio de uma burrice gigantesca, por vários motivos. Vários motivos. O primeiro deles é que não há dúvida sobre o regime político vigente na Venezuela. Não há dúvida. Trata-se de uma ditadura, sim, onde os direitos civis são sonegados ao povo venezuelano. Não há dúvida sobre isso. Isso é uma questão factual. Eu tenho falado muito sobre o tema da extrema-direita e as realidades paralelas. Não é o caso do Lula nisso. Mas tu vais somando determinadas falas e realmente, para quem se preocupa com o mundo da política, com os seus símbolos, tu fica pensando o seguinte: por que o Lula entrega dia sim, dia também um argumento para a extrema-direita? Ele dá de graça. E olha, eu estou falando de um cara que eu reputo de maior inteligência que há no nosso país. Em termos de política nem se fala, a vida dele está aí para mostrar. As pessoas não precisam gostar dele. Assim como tem tanta gente que eu não gosto, mas que reconheço suas capacidades. Este é o primeiro passo para vencer, inclusive, o adversário, é reconhecer suas capacidades. Mas quando Lula estende um tapete vermelho para o Maduro, quando em eventos internacionais que lidam sobre democracia não trata sobre o tema da Venezuela, e quando, como ontem, vem e diz que tem que esperar as eleições na Venezuela para saber se serão democráticas ou não, isto é um problema, inclusive um problema para quem tem vontade política de defender este governo e, mais do que isso, de defender a democracia contra todo tipo de opressão. E não há dúvida que a Venezuela, desde Chávez, é uma ditadura. Então não tem que esperar a eleição coisa nenhuma. O que tem que fazer é dar vazão, por exemplo, ao Acordo de Barbados, e garantir que todos aqueles que possam pleitear a democracia na Venezuela possam ir às urnas. Lá nem isso está acontecendo. A Venezuela tem presos políticos, todos sabemos disso. Então, que história é essa? É mais ou menos como dizer que, para falar que as eleições na Rússia serão pró-Putin, tem que esperar a eleição do Putin. Ora, e olha, quem fala aqui é quem tem vontade política e tem atitudes políticas que defendem este governo, que defendem um campo político que está colocado do centro para a esquerda. Toda vez que Lula vem e defende Maduro, defende o regime venezuelano, ele cria um problema para este campo que não está alinhado ao PT. Porque se é verdade que é um grande erro os bolsominions defender tudo o que Bolsonaro diz, é um grande erro. Também fazer a defesa impensada e irracional de tudo que o Lula disse, só porque o Lula disse, não. Ele está errado, como esteve errado quando fez aquela comparação infeliz
na questão de Israel, mesmo tendo razão no fundamento que trazia ao mundo. Há um genocídio contra os palestinos sendo cometido na faixa de Gaza. Isso é uma verdade. E este genocídio é cometido pelo governo Netanyahu de Israel. Isso é uma verdade. Agora, aquela frase que traz o Holocausto sem pronunciar a palavra Holocausto causou tudo que causou. Então eu confesso para vocês o seguinte: existem coisas que para mim são incompreensíveis racionalmente. Bastaria o Lula defender eleições democráticas, fiscalizadas, cobrar do Maduro, por exemplo, a expulsão do escritório da ONU da Venezuela, o escritório que trata das questões de direitos humanos. Bastaria ele ter cobrado isso. Mas não. O que será que leva Lula, um cara que, do meu ponto de vista, tem uma grande inteligência política, tem um grande compromisso social, a fazer essas cagadas que faz? Mas tá aí, né? Fez aqui, pagou aqui. E o pior é que todos os levantamentos que estão sendo feitos têm mostrado isso, têm detectado isso, têm percebido os efeitos desse tipo de postura na imagem de Lula e do governo. Mas, eis o que eis. Não há dúvida, a Venezuela é uma ditadura. Não há dúvida, sonega direitos civis, prende adversários políticos. Cara, o mínimo que o Lula tinha que fazer era dizer: quero eleições democráticas na Venezuela e que todos aqueles que sejam adversários do governo Maduro, do chavismo, concorram, mas concorram à luz do mundo. É uma pena essas coisas, sabe? É uma pena, especialmente para quem tem vontade política de defender um governo que é bom. Mais do que isso. Defender um governo que tem a obrigação de criar bases políticas democráticas para não permitir mais a volta de Bolsonaro et caterva. Um abraço. Vamos ver o que segue nessa história que penso vai longe.